Bom, olá, o meu nome é Camila do Nascimento Francelino, eu estou no programa de pós-graduação em Linguística da UFSC. Esse é o projeto Agentes de Políticas Linguísticas 1, Os Linguistas, vinculado à Cátedra de Políticas Linguísticas para o Multilinguismo da Unesco. Eu estou aqui hoje em entrevista com o professor Joe Windle, da Universidade de Adelaide, na Austrália, e ele tem experiência na área de Sociologia da Educação e Linguística Aplicada, com pesquisas com foco nas áreas de ensino de línguas e novos letramentos em países como Austrália e Brasil. Professor, muito obrigada de novo por aceitar essa entrevista. Obrigado a você. Eu queria começar te perguntando, a sua trajetória acadêmica envolve experiências no Brasil, na Austrália e na França. Fale um pouco sobre como esses contextos tão diferentes moldaram a sua visão sobre políticas linguísticas e desigualdade na educação. Certo, eu acho que a Austrália, a gente tem dentro do sistema de ensino um modelo inglês. Então, as línguas estrangeiras ensinadas na escola eram francês e alemão, que são línguas europeias vizinhas da Inglaterra e com também uma tradição cultural bem forte e um status elevado no imaginário da cultura australiana, principalmente em relação a uma tradição britânica que vive ainda na Austrália, né, que está bem forte aqui. Então, eu cresci no interior da Austrália, numa pequena cidade, sem a noção de multilinguismo, mas com esse contato pela escola com algumas outras línguas, né? E uma dessas era o francês. Eu fui aluno de francês na escola, fui um bom aluno de francês, acabei indo para a França para intercâmbio e também como professor assistente. E na França eu dei aula para filhos de imigrantes do Maghreb, né, da África do Norte, da Turquia, de outros lugares também, e realmente eu estava imerso em outro contexto, que era um contexto altamente multilingüe, porém um multilinguismo desvalorizado, enquanto o inglês e o francês padrão, que eram as línguas que eu tinha, né, aprendido, conhecido na escola, eu conhecia essas línguas que não tinha lugar na escola, e eu vi que assim, essa avaliação do multilinguismo como sem importância para a escola era uma avaliação dos falantes. E essa é uma análise que é no Brasil representado pelo Marcos Banho, mas na sociologia e na sociolinguística também, na França e na Austrália, é representado pelo Pierre Bourdieu. Então, acho que a minha concepção de língua, através das políticas linguísticas, dentro do currículo, dentro dos sistemas de ensino, dentro desse imaginário nacionalista, vem muito da crítica de Bourdieu, de que o capital cultural está no coração do projeto da escola, que o capital cultural nada é mais do que uma cultura de classe, né? E língua faz parte, esse status que tem línguas europeias, esse status que tem o inglês na França, no Brasil, o status que tem um francês, né, padrão na Austrália, muito longe da França, mas um status simbólico ainda bem forte. Então, acho que a minha trajetória foi no sentido de uma crítica às políticas linguísticas implícitas na escola e no que é valorizado na escola, mas também numa visão conservadora de cultura geral, que tem, assim, depois que eu vim para o Brasil, ficou mais evidente também que esse imaginário linguístico de um multilinguismo de elite, multilinguismo que é veículo de uma cultura restrita,
tem, além desse lado de exclusão, de dominação de classe, também uma dimensão racial, que tem nesse imaginário do inglês no Brasil, por exemplo, essa figura do falante nativo. E como falante nativo no Brasil, enxergado como tanto, embora o meu sotaque não é nem americano nem britânico, assim, foi também marcando um pouco a minha percepção do status dos falantes e das línguas e da relação entre essas duas coisas, no sentido de hierarquias culturais e sociais e, afinal, raciais também, pensando ainda mais que Austrália, Brasil, França são contextos distintos, porém todos eles marcados por um passado colonial e um projeto colonial que ainda se mantém vivo em alguns aspectos dessas sociedades. Perfeito. A minha segunda pergunta vai exatamente nesse sentido. Em seus estudos comparativos sobre Austrália e França, especialmente no texto sobre soft and hard landings, quais diferenças mais lhe chamaram a atenção na forma como os sistemas escolares lidam com estudantes migrantes e diversidade linguística? Aí eu acho que você poderia falar um pouco especificamente sobre o caso dos estudantes turcos. Sim, no meu doutorado eu estudei, então, as trajetórias escolares, mas também as percepções da escola, da relação com professores, com pares, do projeto de vida, né? Para pegar também um termo que no Brasil entrou no vocabulário escolar mais recentemente. Otimismo, o pessimismo, engajamento, a alienação frente à escola. E o que eu vi é que na França, nessa fase do ensino médio, tinha uma alienação muito maior do que na Austrália. Não que na Austrália esses alunos tivessem assim, desempenho muito diferente dentro da escola, eles tinham desempenho que era, né, característica de alunos das camadas populares, uma relação mais frágil em relação à escola, mas a Austrália, como o Brasil, tem um ensino médio que é comum a todos, né? Todo mundo vai fazer as mesmas disciplinas, optar entre disciplinas, mas dentro de um mesmo diploma de terminar o ensino médio, que no Brasil, acho que o Enem faz um pouco essa unificação, e na França, não. Na França, os alunos já ficam em escolas diferentes, em cursos diferentes, no ensino médio, alguns seguindo um caminho acadêmico, que pode ir para a faculdade depois, outros dentro de cursos técnicos, que são opções, às vezes, não escolhidas, opções que são forçadas pela escola. Então, essa divisão precoce dos alunos em diferentes escolas e dentro de uma hierarquia muito visível, também deixava visível que essa juventude filho de imigrantes não europeia ficava muito concentrada nos cursos profissionalizantes, enquanto os cursos acadêmicos, né, que abrem caminho para a faculdade, tinham poucos alunos turcos, né, ou filhos de turcos. Então, isso acabou reforçando o sentimento de alienação frente à escola. Então, de alguma maneira, a escola australiana deixava os alunos com mais esperança, mas às vezes era assim uma tensão, algum conflito adiado, porque no final do ensino médio eles descobriam às vezes que não tinha também tanta abertura ou tantas opções de curso superior ou de entrada no mercado de trabalho, inclusive. Tá, ótimo. Considerando as suas pesquisas realizadas na Austrália, especialmente envolvendo comunidades indígenas e a língua Pitjantjara, fale sobre a relação entre a língua e território. De que maneira essas lições podem dialogar com contextos indígenas brasileiros?
Então, língua e terra são inseparáveis, né, na concepção de língua dos povos indígenas na Austrália e nas referências também linguísticas, né, as referências a animais e pedras, né, a montanhas, são referências também a familiares, né? Cada família tem a filiação com uma história que vai ser uma história que é um mapa também, né? De distintos pontos nesse sentido a terra é um ponto, o território é um ponto de referência indispensável para pensar a identidade indígena, pensar também a ancestralidade, né? Então, língua não é apenas, né, a capacidade de se expressar, mas é também o vínculo com o território e o conhecimento que vai junto. Então, o que a gente tem com as línguas globais, tais como inglês, francês, português, é a língua fica desvinculada, por assim falar, de uma cultura ou de um lugar específico, né? E no caso das línguas indígenas na Austrália e no Brasil, essa relação é mais forte. Por isso também que tem tentativas de recuperar a língua, né? Uma ação muito importante dos povos indígenas e de colocar dentro da escola também. Mas eu diria que em relação a essa conexão entre língua, pessoa e território, tem algumas diferenças. Por exemplo, nas escolas aqui, as comunidades indígenas não querem professores não indígenas ensinando a língua indígena. Então, essa é uma situação diferente da língua inglesa ou da língua portuguesa, que tem muitos professores não nativos, digamos, isso não é problemático. Inclusive, professores não nativos, né, são maioria e não tem problema. Porém, como as línguas indígenas têm esse passado de ser arrancadas das comunidades e um histórico também de professores não indígenas virem e falar uma mistura de língua, o falar mal a língua, essa relação é outra. Então, as políticas linguísticas que entraram em vigor esse ano para promover o ensino bilíngue deixam muito claro que quem tem que dar aula de língua indígena são os indígenas, né? Professor indígena ou professor não indígena pode auxiliar, mas não deveria ser o professor de língua. Tá, ótimo. Quais você diria, professor, que são as instituições que mais têm contribuído para a revitalização de línguas minoritárias na Austrália? O governo, as universidades? Sim, isso tem a ver com território também. O que impulsionou assim, as políticas linguísticas foi o reconhecimento, a demarcação das terras indígenas, que acabou criando instituições gestoras dessas terras, né, com controle indígena. Então, esse movimento de um cenário onde o povo indígena até 1968 não era considerado parte da população, não tinha direito a votar, não tinha direito a entrar nas cidades, as crianças muitas vezes eram tiradas dos pais, as pessoas indígenas eram tratadas como se fosse criança. O Estado tinha capacidade de intervir a qualquer hora na vida das pessoas. Então, foi esse movimento de reivindicar direitos à terra que criou também instituições de gerenciar as terras demarcadas, que foi realmente impulsionou também o movimento de defesa das línguas indígenas. O governo federal criou também instituições para apoiar os grupos indígenas
isso na década de 80 e 90, mas teve um movimento também contrário, as instâncias federais de representação indígena foram fechando. Então, uma da década de 90 fechou, reabriu, fechou de novo. Então, tem uma certa instabilidade. Do outro lado, você tem as universidades e os governos estaduais, que têm também um vai e vem no reconhecimento e na promoção de línguas indígenas. As faculdades, você tem linguistas que têm o objetivo conhecimento da língua, né? Pegar tudo que é língua e escrever, né? Igual no Brasil tem também essa tradição descritivista muito forte, mas sem necessariamente pensar nos povos que falam essa língua, de maneira assim a reconhecer o protagonismo dos falantes. Então tem um tipo de exploração acadêmica. Então tem que existe assim as políticas públicas que são de recuperação das línguas indígenas ainda vão um pouco nesse sentido de valorizar a língua sem necessariamente pensar, cuidar, valorizar, reconhecer a autonomia e os direitos dos próprios falantes dessa língua, inclusive o direito de não compartilhar a língua, que tem grupos que preferem deixar a língua morrer do que compartilhar essa língua com pessoas de fora, antropologista, linguista, que vem de fora. Porque, diferente da cultura ocidental, tem conhecimento restrito, tem conhecimento tabu, tem conhecimento que não é para todo mundo. Então, a gente que busca saber tudo, isso é muito difícil de entender, que tem conhecimento, tem palavras que você não pode falar, tem palavra que você não pode conhecer, tem palavra que é só para homem, tem palavra que é só para um certo lugar. E quando morre alguém, não pode mais usar o nome da pessoa. Se o nome da pessoa for também nome de alguma coisa, não pode usar. Então vai trocar a língua em função também dos nomes das pessoas. Então a relação lá fica também muito evidente. Então, de um lado tem as faculdades que têm essa relação de valorizar língua, não as pessoas, acesso a alunos indígenas sempre foi muito restrito, embora estou aqui dentro de um projeto que é de formação de professor indígena, que existe há 40 anos, e que aos poucos também foi inviabilizado por uma falta de apoio do governo estadual, que da década de 80 para a década de 90, aqui onde estou em South Australia e também em outros estados, foi de ensino bilíngue para ensino apenas da língua inglesa, com a justificativa de que alunos indígenas tinham baixo desempenho, então era preciso insistir apenas no inglês e focar, né, na alfabetização básica, deixando do lado o modelo bilíngue. Entendi. Quais são as estratégias de ativismo educacional Anangu e que você explicasse um pouco sobre o conceito de cidadania educacional? Sim, então onde eu estou agora, né, gravando essa entrevista com você, são as terras Anangu, que é no centro da Austrália. É um povo que tem um contato mais recente, né, com o mundo colonial, mundo ocidental, e que sempre buscou negociar as formas de contato. Então, quando chegou uma missão cristã, aqui na década de 30, 1930, já teve uma negociação entre os povos daqui, um certo ativismo, né, frente às instituições religiosas de fora, que foi, inclusive, de reivindicar acesso, mas de manter também uma
a cultura e língua própria, né? Uma defesa da cultura e da língua própria. Então, você tem pessoas indígenas que entraram como professores também, já ainda na época da missão da igreja, que foi de 1936 até a década de 60, e de reivindicar também o Estado abrir escolas, como acontece também no Brasil. Abrir escolas aqui, então, ao longo da década de 70, você tem reivindicações de abertura de escolas e de formação de professores indígenas. Então, a faculdade pela qual trabalho foi também nesse movimento de abrir um curso de formação de professor indígena em 1984, abriu o primeiro curso e formou os primeiros professores, que alguns ainda estão em atuação. No início da década de 80, teve um movimento para tomar o controle dessas escolas por meio de uma comissão indígena. Então, em vez de ter uma superintendência na capital, que mandava de vez em quando um superintendente para, né, fiscalizar as escolas, teria uma comissão indígena que teria a função de gestora das escolas. Então, a partir da década de 80, tem essa comissão, existe ainda, e é assim, uma maneira de reivindicar a volta, por exemplo, de ensino bilíngue, que esse ano deu resultado, porque o governo mudou de atitude, mudou a política e entrou em vigor uma nova política de ensino bilíngue para as escolas dessa região, que é terra demarcada, são escolas que têm quase 100% de aluno indígena, não são escolas como você encontra nas cidades ou em outros centros, são aldeias indígenas com escolas indígenas, porém dentro de um sistema de ensino público. Então, acho que essa situação existe também no Brasil, com reivindicação de escola municipal, estadual, com controle das comunidades e das lideranças das aldeias. Ótimo. Sobre o Aboriginal English, eu queria que você falasse um pouco sobre o status dessa variedade na Austrália e como que essa variedade é vista no contexto educacional da Austrália. Então, o Aboriginal English é uma língua de contato, né, que vai de um inglês que tem traços da gramática e da fonologia das línguas indígenas, até, assim, variações que incorporam bastante vocabulário indígena, que são, assim, que podem ser consideradas outras línguas. Então, o inglês, Aboriginal English, não é uma coisa só, é um contínuo entre o inglês australiano padrão e as línguas indígenas. Tem algumas formas que são estruturas que são, né, comuns, formas de referência, formas de lidar com o tempo verbal, por exemplo, o jeito de construir o tempo passado é diferente e é comum geralmente, mas oficialmente, pelas políticas linguísticas e pelos sistemas de ensino, sempre foi considerado apenas um inglês errado, e não uma variação linguística do inglês que tem um status e que teria algum valor. Então, acho que foi mudando ao longo do tempo esse reconhecimento. Hoje, na Austrália, a gente fala de English as an Additional Language or Dialect, EALD. Então, no mundo afora tem EAL, English as an Additional Language, ou TESOL, Teaching English as a Second Language. Mas na Austrália, nessa sigla também tem Dialect, que é para também
dar esse reconhecimento para o inglês, que é o Aboriginal English, e as políticas linguísticas que são, né, o currículo nacional, a princípio reconheçam o valor do Aboriginal English. Mas como no Brasil tem, né, o português brasileiro mais popular, né, o que alguns linguistas e ativistas chamam de português, que são variações linguísticas desvalorizadas pela escola, que é também uma desvalorização dos falantes. Eu acho que é uma comparação interessante para se pensar o status do Aboriginal English na Austrália. Entendi. Ao longo da sua trajetória, você tem defendido a importância de olhar para os multilinguismos do sul global. Quais são as principais limitações das teorias produzidas no norte global para compreender as realidades linguísticas de países como o Brasil e África do Sul? Sim, eu acho que a produção e a divulgação, a circulação acadêmica foca historicamente, né, em situações europeias e norte-americanas. Então, o bilinguismo do Canadá, por exemplo, e o multilinguismo em países da Europa, né? A produção acadêmica é muito maior em relação aos contextos menos multilingües. Por exemplo, a Papua New Guinea, que fica ao norte da Austrália, tem 10% das línguas do mundo. Tem mais de 800 línguas. Então, são 7 mil línguas faladas no mundo, mas 800 apenas em Papua New Guinea. Se você for comparar com alguns outros países do norte global, são contextos muito menos multilingües. Então, eu acho que uma primeira diferença que é preciso pensar é que os lugares que têm maior multilinguismo têm a menor contribuição em relação à teorização do multilinguismo, né? Falando dos modelos dominantes. Então, acho que tem essa questão, e tem uma questão que é em territórios multilingües do sul global, como no norte global também, que tem esse efeito também, tem línguas que têm um status muito distinto em relação ao Estado, né, e à educação. Então, é comum na África do Sul a língua falada pelos professores e os alunos não ser a língua oficial da escola. Então, oficialmente, e também aqui, nesse contexto que eu estou também, né, os alunos não falam inglês, entre eles, nem em casa, nem na rua, nem com os professores indígenas. Então, na época que era ensino monolíngue de língua inglesa, claro, os professores que sabiam Pitjantjatjara falavam Pitjantjatjara na sala de aula, mas de uma maneira escondida, né? De uma maneira a satisfazer o que é a realidade local e não entrar em conflito com o que era uma demanda do centro administrativo daquele sistema. Então, acho que essa ideia de multilinguismo do sul global é de repensar quais são as formas de multilinguismo, tanto horizontal, que seja no dia a dia as formas que são importantes para laços de solidariedade familiares, e vertical, que são os usos de diferentes línguas para uma fala mais monitorada, para prova, para a escrita. Ótimo. Você conceitua a consciência multilingüe e recíproca como uma prática de cidadania linguística. Fale um pouco sobre esses dois conceitos. Então, acho que a questão da reciprocidade é de pensar que não é só o aluno que tem que fazer um movimento para a escola também
precisa fazer um movimento em direção ao aluno e aos conhecimentos dos alunos e das comunidades que, na situação que estou agora, são comunidades indígenas. Então, não é a escola que vem com conhecimento, não é o acadêmico que vem com conhecimento, o linguista, o político que vem com conhecimento para distribuir. Tem que ter um movimento de aprender também e de desaprender algumas coisas. Então, a reciprocidade é de repensar a nossa postura como pesquisador, professor, administrador, de estruturas educacionais ou de outras instâncias. E a cidadania linguística é um conceito que é de se pensar como que existe e se manifesta a agência de povos que falam línguas minoritárias, né? Um conceito que surge na África do Sul para se pensar ativismo, agência, que pode ser ironias, humor, pode ser quando você não pode enfrentar, né, diretamente o poder, como que você consegue contornar aquele poder e criar espaços de resistência, e no contexto brasileiro também tem esse conceito de resistência, que é de reimaginar, repensar também o lugar que pode ser um lugar marginalizado, o periférico, e de repensar como que esse lugar pode ser repensado, reimaginado de outra maneira, né? Então, estou falando com essa ideia de Ana Lúcia Silva Souza, que é de repensar, reimaginar e de criar condições para uma resistência. A cidadania linguística busca em práticas do cotidiano que são amplas, que são práticas, às vezes, consideradas fora do domínio político, porque são práticas de mulheres, de crianças, de pessoas fora de instâncias políticas formais, e, nesse sentido, diverge do quadro que é direitos linguísticos, os direitos humanos linguísticos. Então, a cidadania linguística rompe um pouco com a concepção de direitos humanos linguísticos, que na África do Sul conseguiu alguns avanços. A Constituição pós-apartheid coloca 11, agora 12 línguas como línguas oficiais, porém, mesmo com reconhecimento constitucional, né, de direitos linguísticos, isso não foi suficiente para acabar com marginalização, com opressão linguística, né? Então, acho que foi uma maneira de pensar como que é possível ir além da concepção de direito linguístico, que é muito, você olha para o Estado e você faz uma reivindicação para o Estado por meio do sistema político formalizado, né? As instâncias jurídicas, o parlamento, né? Os partidos políticos. Enquanto não tem acesso a essas instâncias, tem outras formas de agência que constroem a cidadania linguística além de um discurso de direitos e de processos que são de reivindicação de direitos. É muito mais amplo. Então, mas o contexto que vai provocar esse conceito vem de uma certa decepção que na África do Sul, mesmo com 12 línguas oficiais reconhecidas, né, que seria o paraíso, né, linguístico, se for pensar no multilinguismo, em políticas linguísticas, acabou ainda tendo alguns problemas e deficiências, tanto na prática quanto na concepção, né, na teorização de multilinguismo. Perfeito. Considerando a sua experiência na formação de professores e a sua atuação em iniciativas relacionadas ao PIBID, como você avalia o papel atual do ensino de inglês na escola pública brasileira?
Então, acho que o ensino de inglês na escola pública pode desempenhar um papel muito interessante, que é de, assim, criar laços que vão fortalecer os alunos, fortalecer, assim, seus conhecimentos do mundo, sem criar uma alienação que é de se enxergar como menor ou como fora de um mundo de língua inglesa idealizada que tem assim uma grande divulgação pelas redes de curso livre, pelas escolas bilíngues que vão às vezes enfatizar uma cultura uma imagem, uma ideologia linguística que é de um inglês norte-americano, branco, classe média, que vai reforçar uma certa alienação dos alunos, principalmente né, no contexto brasileiro, que já tem né, algum vertente que é de inferiorizar a própria cultura, o Brasil frente ao norte global. Então, pode reforçar essa dinâmica de desigualdade e de alienação, mas eu acho que o inglês, como língua que é também uma língua usada por diferentes povos na Índia, na África, por movimentos sociais nos Estados Unidos, na Europa, e eu acho que o exemplo do Black Lives Matter, que teve reuniões juntando pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da Palestina, no Rio de Janeiro, a língua inglesa serve um papel também, além de um papel de exclusão, além de um papel de valorizar uma identidade social, cultural, racial fechada e conservadora. Então, eu vejo que se existe uma língua inglesa, né, como língua imperialista, né, que é a grande crítica do inglês global, que é uma língua imperialista, eu acho que é possível pensar uma língua inglesa também subversiva, uma língua inglesa rebelde, né? Se a gente for olhar também outros usos dessa língua a maneira que as pessoas podem apropriar essa língua como língua franca, como língua de solidariedade, como língua que junta os povos do sul global, como língua que pode juntar também povos indígenas, inclusive. Então, pensar o que pode ser feito com essa língua e lembrar que né, é o que a gente faz com a língua que é importante, não a língua em si como identidade, né, que deve ser o foco quando a gente pensa no ensino de inglês. E no Brasil, eu acho que tem algum movimento com o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, de ter exemplos de usos de inglês por falantes de diversos países, inclusive brasileiros falando inglês, né? A coletânea que eu tive envolvimento teve também brasileiros falando inglês, né? Como textos, áudios, modelos, e de pensar questões relevantes para o contexto brasileiro. Ótimo. Você tem defendido que o conhecimento produzido em contextos periféricos pode transformar teorias globais sobre linguagem e educação. Quais contribuições oriundas do Brasil você considera mais promissoras hoje para renovar o campo das políticas linguísticas e dos estudos sobre multilinguismo? Então, eu acho que tem... acho que são várias pessoas. As pessoas com quem eu trabalhei essa questão de produção, de assim, novos posicionamentos, novos conhecimentos saindo da periferia, ou entre espaços periféricos, eu acho que tem que vem um pouco da sociolinguística interacional e da linguística antropológica também,
também da tradição de Paulo Freire, né, que é da pedagogia crítica, mas, por exemplo, na UFOP, com PIBID, eu trabalhei com Cassandra Muniz, que é uma sociolinguista formada na Unicamp, que trabalha bastante com questões de língua e performatividade em territórios periféricos, que trabalha questões raciais, né, e de gênero de uma maneira que eu acho que rompe um pouco com a linguística tradicional. A Ana Lúcia Souza Silva, né, que é uma pessoa que eu citei, com trabalhos sobre hip hop, por exemplo, como um conjunto de práticas linguísticas e né, culturais que vai circulando por diversos espaços periféricos. Daniel Silva, que é da UFSC, né, onde a gente está gravando essa entrevista, é uma pessoa que tem trabalhado, por exemplo, questões de violência do Estado e de língua, então pensar que polícia militar também é política linguística. Então, repensar a língua em termos de o que é possibilitado, o interditado em termos de interacionais. Então, são alguns nomes, né? Eu trabalhei também com o grupo do Moita Lopes, na UFRJ, que é um grupo que tempos atrás também tinha como foco o ensino de inglês, mas foi indo mais numa direção de pensar usos de língua, uma sociolinguística em outros espaços não escolares, né? E pensar como esses usos linguísticos fora da escola, fora dos espaços socialmente, né, elitizados, poderia ajudar a repensar a sociedade de maneira mais democratizante. Ótimo. Quer falar mais alguma coisa, professor, para a gente encerrar? Eu agradeço assim a oportunidade. Eu assim sempre aprendi muitas coisas, né, trabalhando, dialogando com colegas brasileiros. Eu acho que o Brasil tem um campo de pesquisa, de jovens pesquisadores, de alunos, que está em movimento, que está assim, mais do que a Austrália, mais do que a França. Eu acho que tem uma energia e que eu acho que é muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria assim tentar ler mais os autores brasileiros. Acho que é isso uma das aprendizagens que eu tenho para pensar que, né, antigamente o linguista brasileiro ia para a França para fazer doutorado, né, pós-doc, voltar para o Brasil aplicar. Hoje eu acho que a gente deveria fazer o movimento inverso, ir para o Brasil para aprender com uma galera que está muito engajada de uma maneira que é raridade em muitos espaços de intelectualidade. Que legal. Muito obrigada, professor. Vou encerrar nossa gravação aqui. Muito obrigada. Obrigado, Camila.